Olá, pessoal. Boa noite então a todos. Deixar essa aula gravada aí, certo? Bom, então vamos continuar aí abordando sobre o desenho técnico, né? Falando ainda sobre os tipos de papéis, né? A gente está falando aí dos papéis do tipo A, né? A0, A1, A2, A3, A4, A5, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então aí, pessoal, nas folhas, né, de série A, né, tem que ser executadas essas marcas de centro, né? Então, coloca-se exatamente na metade da folha ali, independente do posicionamento ali do carimbo, né, das margens, né? Então, ela é localizada no final das duas linhas de simetria, tanto horizontal quanto na vertical. É isso aí, pessoal, é quando se tem necessidade de microfilmagem, né? Então, é uma forma também de documentar. Além do próprio desenho físico, você também faz uma espécie de virtualização. Antigamente, né, quando não se tinha o computador, né, então a gente fazia o desenho à mão, fazia as microfilmagens, e filmava mesmo, tipo, como se fosse tirar foto. Hoje não, hoje a gente transforma em PDF, né? Então fazia essas marcas para fazer as microfilmagens, né? Bom, além disso, pessoal, alguns projetos que vocês forem ver aí, né, nesses papéis maiores aí da série A, vocês vão ver também sistema de referências por mares, que, por exemplo, nas colunas ali, né, por exemplo, na parte vertical ali em cima, tem números e no lado, na margem, tem letras, né? Então, é como se estivesse dividindo em uma matriz aqui, como se fosse fazer um endereçamento aqui do seu próprio desenho, né? Então, como é que faz, né? Isso aqui é para quê, pessoal? Se eu tenho um desenho muito grande, isso aqui geralmente, né, é para aquelas folhas até maior que A3, né? Geralmente A2, A1, e principalmente alguns desenhos, por exemplo, os arquitetônicos prediais, né? Então, por exemplo, está fazendo um desenho de um prédio complexo com sistema de refrigeração, vai ter vários detalhes. Então, por exemplo, esse endereçamento é para você, meio que, por exemplo, para identificar algumas partes específicas ali do meu projeto, né? Para poder então fazer alguma intervenção. Então, por exemplo, aqui eu quero tem um detalhe no desenho que está localizado, por exemplo, aqui no B2 no meu desenho, na parte B2. Então, nessa parte B2 tem um detalhe do desenho ali que precisa fazer alguma coisa, para fazer uma curva de um duto, algum procedimento específico no duto ali no prédio para poder, por exemplo, ter uma viga que passa ali, eu preciso cortar essa viga ou passar a fazer algum jeito que o duto contorne essa viga, né? A viga não pode ser furada, até por questão de sustentação, né? Então, se eu furar a viga ali, eu posso derrubar o meu prédio, né? Posso fazer isso. Então, né, pessoal, faz então essas execução com um traço de 0,5 milímetro de largura no mínimo, começando então do contorno interno da folha recortada e estendendo aproximadamente 0,5 milímetro, além do quadro. A tolerância é de mais ou menos 0,5 milímetro e tem que observar as marcas. O número de divisão deve ser determinado então pela complexidade do desenho e deve ser par. O comprimento, então, de qualquer lado do retângulo da malha deve ter mais de 25 milímetros e no máximo 75 milímetros, e ser executados com traços contínuos de 0,5 milímetro de largura. Então, a linha também não pode ser nem fina demais, nem espessa. Tem que ter exatamente 0,5 milímetro de largura, no mínimo. Mas também não ser nada muito espesso. E os retângulos das malhas, né, têm que ser então designados por letras ao longo de uma margem e os numerais através de outra margem. Tá, então, os numerais devem iniciar no canto da folha oposto à legenda, né? No caso aqui, da minha legenda do carimbo, e da esquerda para a direita. É no sentido da leitura, né, pessoal? Então, por exemplo, na divisão, se o número de divisões exceder o número de letras do alfabeto, então as letras de referência devem ser repetidas. Por exemplo, A, B, B. Quem já fez, por exemplo, no Excel ali, muitas linhas, ali termina, por exemplo, o alfabeto e começa A, B, A, C e assim por diante, né? Bom, pessoal, na folha também a gente tem ali chama ali orelhinha, né, que chama também marca de corte. É para guiar, né, o corte da folha de cópias e são executadas na forma de um triângulo isósceles, né? O que que é um triângulo isósceles?
Tem os dois lados iguais, então um lado aqui de 10 e 10 milímetros, com dois pequenos traços de 2 milímetros, né, de largura em cada canto, ó. Então, é 10 por 10 com essa largura aqui, ó. Bom, a norma, pessoal, 10.582, ela fala sobre uma apresentação da folha para desenho técnico. Então, essa norma ela vai fixar as condições exigíveis para localização e disposição do espaço para desenho, espaço para texto, espaço para legenda, seus respectivos conteúdos nas folhas de desenhos técnicos. Então, o espaço que é feito para o desenho, para texto, né, caso precisa fazer algum detalhe, e o espaço para o carimbo para legenda. Bom, então, pessoal, o espaço para desenho, como o próprio nome fala, é o lugar onde eu vou colocar o meu desenho de fato, né? Então, ali na minha folha, apesar de ter dependendo da folha, um tamanho considerável, eu tenho que considerar alguns ali, alguns tamanhos ali, porque vai ter um espaço para um texto e um espaço para minha legenda, né? Então, tem que já definir ali onde eu vou desenhar, onde eu vou colocar algum texto, que geralmente são as observações de projeto, né? E a minha legenda, ou carimbo, né? Bom, então, pessoal, os desenhos são dispostos na ordem horizontal e vertical, né? O desenho principal, então, se houver, é colocado acima e à esquerda no espaço para desenho. Então, os desenhos vão ser executados, se possível, levando em consideração o dobramento das cópias. A gente vai ver mais para frente aí, ó, que tem as dobras, né? Dependendo do tamanho da folha, eu preciso meio que encadernar, não tem como encadernar a folha no seu tamanho natural, fica uma coisa muito grande. Então, eu preciso dobrar para o tamanho mínimo. Tamanho mínimo é a minha folha A4. Então, por exemplo, eu dobro minha folha A0, A1 até A3, de forma que ela, no final, ela fica do tamanho de uma folha A4. E ela pode desdobrar e dobrar. Só que para isso, tem uma norma, e essa norma, então, ela estabelece essa sequência. Também não posso dobrar de qualquer forma. Tem algumas regras que vou mostrar para vocês aí, né? Bom, no espaço para texto, né, pessoal, é aquilo que eu falei, são as informações para o entendimento do conteúdo do espaço para desenho, né? Então, ao invés de eu ficar escrevendo textos em cima do desenho, onde eu posso estar poluindo o meu desenho e atrapalhando, por exemplo, quem está lendo o desenho e fazendo a sua execução, é melhor você colocar certas observações no espaço para texto, né? Algumas partes ali vai ter um espaço para texto, você pode colocar uma tabela, qualquer outra coisa ali que venha a ser importante no desenho, de forma que você não faça isso em cima do desenho, sempre faça isso no espaço reservado para o texto, né? Então, espaço para texto, pessoal, ele é colocado à direita, né, sempre à direita, ou na margem inferior do padrão de desenho, né? Quando ele é colocado na margem inferior, essa altura vai variar conforme a natureza do serviço. E a largura do espaço para texto é igual da legenda, né? Então, é o mesmo que no lugar da legenda, que é de 100 milímetros. O espaço para texto separado em colunas com larguras apropriadas, de forma que leve em consideração também o dobramento da cópia, conforme o tamanho A4. Então, por exemplo, aqui, ó, tem a legenda, o espaçamento, por exemplo, a tábua de revisão, planta de situação, tá vendo? Ó, tem a parte de referência, né, explanação, ok? Então, aí é espaço para texto e para desenho. Bom, no espaço para texto, pessoal, a gente tem uma explanação, né? Então, pode ser algumas informações necessárias, né? Algumas informações complementares que é necessário para ter um total entendimento do meu desenho. Então, pode ser alguns símbolos especiais, né? Além daquelas que tem norma, né? Do desenho ali, do desenho mecânico, até do desenho para refrigeração. Alguns símbolos especiais, designação, abreviaturas e tipos de dimensões, instruções, né, como lista de materiais, estado de superfície de determinado material, o local onde vai ser montado e o número de peças. Referência, né, citar e ter referência de elementos, outros desenhos, outros documentos. Localização da planta de situação, né, então isso aqui é arquitetônico, né, mais pessoal da arquitetura. A planta de situação, pessoal, é localizada de forma que permaneça visível depois de dobrada a cópia do desenho, conforme padrão A4, né? Então, essa planta tem que estar visível, né, para poder, então, facilitar na questão da documentação.
Ah, e só lembrando aqui, né, tem a tábua de revisão também. Essa tábua de revisão é para registrar a correção, né? Então, o meu desenho ali passou por alguma alteração, seja de instrução, de texto ou até do próprio desenho, tem que ser documentado, né? Qual que é a versão, né? Então, qual que é a designação, número, letra, referência da malha, qual que foi a informação do assunto da revisão, né? O que foi devidamente ali revisado, a assinatura, né, de quem fez a revisão, né? Assinatura responsável e a data, né? Então, informações básicas aí. Que tem mais exercício, pessoal, não é pontuado, né? E aqui, pessoal, também é uma das partes mais importantes do meu desenho, que é a legenda, né? Então, nela eu tenho as informações aí, como indicação e identificação. E quem rege a norma da legenda é a norma NBR 10.068 de 87. Então, preciso ter essas informações mínimas aí. Então, designação da firma, quem é o projetista, desenhista ou outro, que é responsável pelo conteúdo do desenho, local, data e assinatura, nome e localização do projeto, conteúdo do desenho, qual é a escala, qual o número do desenho, a designação da revisão, a indicação do método de projeção, a unidade utilizada no desenho conforme a NBR 10.126, e ela legenda, além disso, ela pode ser provida de informações essenciais ao projeto e desenho em questão, né? Bom, é, como eu falei anteriormente, pessoal, as nossas folhas aí da série A, elas têm que ser dobradas de forma, então, que se elas forem encadernadas ou documentadas, elas têm que dobrarem até ficarem no tamanho de uma folha A4, né? A nossa folha Chamex aí tradicional, né? A norma, então, que vai determinar esse dobramento de cópia é a NBR 13142. Ela vai fixar, então, condições de exigência, né, para fazer o dobramento, né? Então, o formato final do dobramento de cópias deve ser o formato A4. Então, não é dobrar indefinidamente de qualquer jeito. Eu tenho que dobrar ali nas dimensões que até ele fique no formato, então, A4. Né? Então, as cópias, então, elas também têm que ser dobradas e não pode tampar principalmente a legenda, que a legenda ali é o principal identificador do meu desenho. Né? Então, eu não posso dobrar e deixar minha legenda tampada. Né? Então, tem que dobrar de forma que, puf, a legenda ali fica visível. E a legenda ali, ela fica visível. Eu preciso, então, quando eu for, por exemplo, verificar ali o caderno, eu tenho que ver as legendas ali, né? Bom, então as dobras verticais, pessoal, né, tem que ser feita a partir do lado direito, né, então as verticais, de acordo com as medidas aqui, ó, né. Então, por exemplo, a folha aqui A0, ela tem essa dimensão, né, 841 por 1149, ó. Então, a primeira dobradura aqui tem que ser de 105 milímetros, aí a vertical tem que ser 247, depois 297 e aí é assim por diante, tá vendo? Tem que ir fazendo aqui, ó. E as horizontais têm que ser feitas em dobras horizontais de acordo com as medidas indicadas. Então, quando as cópias de desenho formatos A0, A1 e A2 tiverem que ser perfuradas, né, tem que ser dobrado para trás o canto superior esquerdo, né, conforme a figura a seguir. Para formatos maiores que o A0 e formatos especiais, né, o dobramento então deve ficar no final, sempre no formato A4. Né? Então aqui, pessoal, tem todas a forma aqui de dobra. Então você vai dobrar aí, fazer as devidas dobraduras até chegar aí, por exemplo, no formato A0, ou perdão, A4. Então tem aqui da A0, tem da A1, da A2 e da A3, ó. Tá vendo? A3, então, praticamente é três dobraduras aqui. Eu faço uma e faço outra, já tenho o meu formato A4 aqui. Aqui, então, no A2 eu faço algumas, chego no A1, no A4. A1 aqui que merece atenção, né? Que tem bem mais aí, né? Aí, pessoal, ó, tem aí a dobradura, por exemplo, no meu desenho A0, ó. Essa, então, que é da A0. A próxima é do A1, que tem 594 por 841 milímetros.
Formato A2, 420 por 594. É a dobradura, né, da A2. E da folha A3, que tem então 297 por 420 milímetros, né? Bom, além disso, pessoal, a gente também, né, na legenda, a gente tem que fazer uma escrita. Da mesma forma, pessoal, também não podemos escrever de forma aleatória. As letras também seguem regras, como, por exemplo, tamanho horizontal e tamanho vertical, e o espaçamento entre letras, né? Então, é a questão da legibilidade, a uniformidade, uma adequação à microfilmagem e outro processo de reprodução. Então, por isso que eu não posso escrever de qualquer jeito. Não posso escrever com uma letra minha normal, que é chamada letra cursiva, e nem também uma letra de forma qualquer. Eu preciso, então, desenhar. Hoje não, né, pessoal? Hoje tem aí o AutoCAD, né? Você coloca aqui já é praticamente padronizado. Aí só coloca qual é a norma aí, qual é o padrão. Você já escreve lá tudo certinho, né? E para microfilmagem também, né, pessoal, e outros processos de reprodução, é necessário que a distância, então, entre caracteres corresponda, no mínimo, a 2 vezes a largura da linha, né? Então, se minha linha tem X, a minha distância entre caracteres tem que ser 2 vezes, né? No caso de larguras de linha diferentes, a distância, então, tem que corresponder à largura da linha mais larga, até para não ter essa questão de distanciamento diferente. Aí fica uma coisa meio sem uniformidade, acaba ficando feio, né? Não fica visualmente bonito. Então, pessoal, sobre a característica da forma de escrita, algumas normas têm que ser observada, né? Então, a mesma largura, né? Ser aplicada a mesma largura de linha para letras maiúsculas e minúsculas. As linhas cruzadas, né? Então, os caracteres devem ser escritos de forma com que as linhas se cruzem ou se toquem, aproximadamente então em ângulo reto. A razão dos formatos, né? Então, a razão da altura H correspondente à razão dos formatos de papel, para desenho técnico tem que ser 2. A altura H das letras maiúsculas deve ser tomada como base para o dimensionamento. O tamanho mínimo, né? Então, as alturas H e C não devem ser menores do que 2,5. Na aplicação simultânea de letras maiúsculas e minúsculas, a altura H não tem que ser menor que 3,5. E a escrita, né? A escrita pode ser vertical ou inclinada em um ângulo de 15 graus para a direita em relação à vertical. Aqui, pessoal, é só para questão mesmo de vocês terem noção de como é isso feito à mão, né? A mão, então, tem que seguir esse critério. Hoje, pessoal, como é tudo feito no AutoCAD, não precisa esquentar, não precisa esquentar a cabeça. Bom, pessoal, então, né, tem a altura das letras maiúsculas, né, então a relação é sempre com relação à altura, né, e o tamanho aí, né, então largura, altura da letra, distância entre caracteres, mínimo entre linhas de base, mínimo entre palavras e largura da linha, então tem as dimensões corretas aí, certo? Tanto para o tamanho da letra e as dimensões mesmo.
Bom, pessoal, então para melhorar esse efeito visual, né, a distância então entre dois caracteres, ela pode ser reduzida pela metade, como por exemplo, LA, TV ou LT, nesse caso a distância corresponde à largura da linha D. A escrita ela pode ser vertical inclinada em um ângulo de 15 graus para a direita em relação à vertical, né? Então aí, ó, tem uma forma da escrita vertical e ela inclinada tem uma outra forma, certo? Então aí, pessoal, tem mais alguns exercícios aí, era aqui que eu queria falar com vocês, tá bom? Aí na próxima aula eu vou falar da próxima situação de aprendizagem, certo? Aí a parte mesmo do desenho mais prático aí, por exemplo, com desenho arquitetônico. Ok, pessoal? Então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje, tá bom? Caso tenha algum outro questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a vocês aí uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima.